Fala galera, eu sei que é meio complicado às vezes a gente se posicionar num mundo conturbado como o nosso, né? Tem é, o áudio saindo assim com bastante presteza, mas com pouco tempo, né? Mas vou tentar assim transmitir para vocês boas novidades. Bom, é, eu estou bastante emocionado com minhas habilidades e competências para transmitir para vocês o melhor possível de conteúdo e recomendações que a gente está, né? Eu sei que neste caminho existem diversas informações que é preciso eu repassar para vocês, mas contudo algumas coisas escapam, né? Com relação a mensagens e transmissões de áudio e vídeo para vocês. Mas o que eu queria dizer para vocês é: confiem em Jesus, né? O melhor caminho para que a gente possa usufruir de felicidade no caminho da gente é ter as relações de amizade e confiar em Jesus, né? Porque essa é a melhor das opções que temos para investir na nossa caminhada. Então, com relação a condições de melhor para que a gente possa, na caminhada da gente, construir um destino cada vez melhor rumo às transmissões aqui que eu tenho para dizer para vocês, né? Com relação às condições do caminho, né? É, Temos diversas habilidades e competências, né? Ao longo do caminho da gente para que a gente possa, enfim, dar a ocasião certa de como fazer uma transmissão ou assim poder ministrar uma palavra de consolo, né? Porque as nossas habilidades são imensas. O nosso caminho é feito de desafios, né? Desafios no campo financeiro, desafios em casa. E esses caminhos estão aí para ser percorridos, né? Mas com relação às amizades, tenha sempre uma amizade, né? Não fuja das opções de escolha dos amigos, né? Eles são a rota pela qual Deus assim
escolheu para que a gente possa, na caminhada da gente, usufruir de paz com Deus, né? Estar em paz é estar com os amigos, né? Porque nesse trajeto a gente não vive sozinho, né? Pelo contrário, a gente tem mais escolhas com os amigos e a gente pode, enfim, usufruir aí de lições e caminhos que Deus escolheu. Eu tô sempre falando de caminhos, né? Mas assim, se a gente quer uma condição de entender Deus, é os caminhos que ele escolhe para que a gente possa ficar perto de Deus, né? Esse ficar perto de Deus tem muitas ocasiões que a gente, no trajeto de experiência que a gente leva, a gente pode, assim, caminhar, né, rumo às transformações de escolhas. Assim, na casa da gente, a gente tem que ter paz, mas, assim, as pessoas escolhem os seus caminhos ou tem muitas condições assim para gente poder entender qual é a escolha certa para as nossas comodidades. Então, assim, não ficar sozinho é a escolha certa para que a gente possa condicionar todo o nosso aprendizado, né? Se a gente escolhe boas coisas, Deus está com a gente nessas escolhas. Então, é mais do que apreciável que a gente tenha um comportamento muito apreciável com os nossos amigos. E é claro que eu tô falando aqui com vocês, mas a gente por dentro está numa condição de decadência, de desestabilidade emocional. E não só o otimismo elevado que a gente tem para falar com vocês, mas a sociabilidade, né, que tá um pouquinho baixa. Eu vou falar para vocês aqui que não está sendo fácil, um pouco, né, porque assim, equacionar a problemática do seu estado emocional e as pessoas muito impulsionadas pelo dinheiro, pelo lucro, pelo orgulho, né? Então dificulta um pouco os caminhos de Deus, né?
principalmente o orgulho exacerbado em casa e fora, né? Porque tem diversas dificuldades para que a gente possa dar o baque assim de imediato assim nas coisas que a gente faz. Mas se a gente tem essa problemática, maiores são as condições que Deus nos dotou para falar de nossas habilidades, para transmitir uma palavra amiga, né? Em casa, o convívio familiar está um pouco conturbado, mas não totalmente, porque assim, tanto interna como externamente, é, é, eu conto com os meus anjos da guarda para me guiar, que é muito importante a gente ter o equilíbrio certo na fala da gente, né? Então isso é de fundamental importância quando a gente vai tratar com os amigos uma relação de confiabilidade, né, de honestidade, né? E, e assim os vizinhos também estão um pouco exaltados na sua fala. Mas assim, com relação ao orgulho, isso é muito decadente na fala das pessoas, tanto que elas querem rir o máximo possível e não querem escutar o que que a gente tem a proposta, as condições. Então, isso também vai do erro cabal que as pessoas têm de Deus com relação aos caminhos do propósito que ela tem escolhido para viver. Mas eu acho que a opção certa é confiar em Jesus, né? Porque assim, a gente dá o aval, a gente foca o equilíbrio da gente, mas a disciplina é fundamental, né? Eu acho que as condições de poder entender o que Deus quer para nossa vida, né? Os rumos que Ele tem condicionado para que a gente viva, né? Essa proposição maior das nossas relações, isso fica patente na, na, na vizinhança e em todo lugar que a gente tem, né? É, é externar essa condição de paz para as outras pessoas, né? A paz que o mundo não tem, né? Então, isso para mim é fundamental eu transmitir para vocês o como que está sendo, né? Difícil, mas com relação às escolhas do mundo, né? Isso para mim choca um pouco, tá? Com a minha expectativa de avançar um pouco nos conteúdos, assim, eu iria trazer uma mensagem, mas eu fiquei
completamente tomado por esta fala que eu estou falando com vocês, para que vocês entendam um pouco a sociabilidade de Deus nas nossas relações. Então, para mim é fundamental que a outra pessoa se respeite também, né? Porque não só tomar o lugar da pessoa é inconveniente, mas é, a fala alta, a fala alta, o desrespeito com o lugar que nós estamos, né? E o orgulho também quando grita na consciência e aí toma o lugar das pessoas incorretamente, né? Então, tudo isso gera uma irritabilidade na comunidade. E se estamos querendo ficar bem, é claro que não estamos olhando para o lugar do próximo, né? Estamos. Precisamos fazer essa pergunta, né? É porque, assim, com incômodos a gente cria incomodidades para nós mesmos, né? É aquela fala grosseira, é aquele estúpido andamento do estudo e o desrespeito quando a gente está indo bem com o nosso ambiente de trabalho e as pessoas não estão entendendo muito bem o propósito do nosso condicionamento, que a gente está melhor e as pessoas não percebem isso, é difícil, né? Mas assim, a gente está querendo ficar bem com a gente. Não podemos estar bem dentro se a gente está bem fora, né? Então isso a gente fala isso porque a gente está e não está, né? Então, para as pessoas gera assim que o orgulho grita mais nas consciências das pessoas do que a fala amigável. Ah, as pessoas querem rir o tempo todo, né? Enfim, para elas isso é normal, mas pra gente que não ouve um ruído constantemente, quando fala sai estridente, né? Isso é normal. Mas com relação aos nossos estudos, os nossos temas, muito importante essa fala que eu vou deixar para vocês, esse estudo, essas condições da vivência da gente, eu tô achando muito engraçado, tá? Enfim, mas com o coração apertado, né? A flor da pele, porque é uma fala que necessitaria de amizade e não temos. As pessoas acham normal isso, mas não é normal, né? Numa sociedade quando grita o orgulho nas pessoas, eu tô sempre falando isso também, é, é incapacitado o, o, o diálogo com setores de saúde, né? Onde o lucro é constantemente das pessoas que não querem ouvir as outras pessoas.
Isso a gente repassa, né? Porque a gente não vai ficar aqui de antemão preso quando a gente está recebendo condições elevadas, elevadas assim que eu falo do extremo da gente, para que a gente viva extremado no nosso intento de viver, né? De forma alguma, né? Pelo contrário, a gente tem que externar o amor fraterno para as pessoas entenderem que a gente está bem com a gente mesmo. A gente está bem na posição de acalanto da nossa casa. Tem algumas pessoas que não estão, infelizmente, né? Escolheram outros caminhos, então essa fala vai gerar um pouco de incomodidade. Mas, pra gente poder, assim, externar aqui a nossa fala 9 minutos para dizer um pouco dos conhecimentos que a gente tem. Não fiquem com medo assim do ambiente onde estão, né? Eu sei que o tempo ele corre e de acordo com certos conhecimentos a gente experimenta sensações assim à flor da pele. Mas se a gente estiver em paz com a gente mesmo, a gente vai transmitir essa paz, né? Eu sei que eu tenho que me dedicar mais a essa paz, né? Para falar para as outras pessoas: cuidado, tenham cuidado no seu modo de viver, né? E esse vídeo foi bem isso que eu externei para que vocês compreendessem a paz que é preciso gerar no ambiente de comunidade da gente, né? Então, assim, eu espero que vocês estejam com a paz de Jesus nos seus corações. Eu sei que vai entrar em contradição, em xeque, não era a fala que eu deveria trazer, mas enfim, o estudo de hoje fica para essa reservado para esse bolso, para essa bolha, né, de conhecimento que é necessário a gente preservar, né? Não é para ter essa bolha, mas enfim, se a gente quiser domar o estudo de Jesus, se a gente quiser conhecer o que Jesus trouxe, essa fala é de extrema importância, né? Não vão ficar irritados, não vão trazer irritabilidade para ninguém. É o mundo que está avesso às condições de amizade, de escolha, de. Enfim, o mundo está caótico, né? Mas se a gente quiser assim trazer o estudo para perto da gente, a gente vai continuar estudando os exemplos de Jesus. Eu ia trazer alguns estudos, estudos aqui bíblicos e espirituais, né? Mas me falaram assim, gritaram aqui no meu ouvido aqui o anjo da guarda. Pra quê? Então,
se a gente quiser domar apenas o sentimento de rancor, a gente deve externalizar isso, né? Para que a gente possa, enfim, gerar um andamento constante da fala da gente e a gente saber o caminho pela qual a gente quer, na verdade, trilhar, né? E a gente quer trilhar o caminho da paz, o caminho do sentimento bom, que traz confiabilidade pra gente. Não o desespero, o sentimento tumultuoso que permuta aí por muitos compreenderem que os sentimentos estão grosseiramente atávicos nas condições, muita gente querendo solapar o que é do outro. Infelizmente, tem gente que não compreendeu ainda o que é usufruir da paz de Deus. Mas a gente está aqui constantemente querendo que essas pessoas recebam um pouco de Deus na vida delas e que elas tenham a condição para seguir em paz na sua caminhada, né? Eu acho que fica um pouco para a gente compreender do que é a noção do Evangelho, né? O Evangelho não é represária, como diz o nosso presidente, pelo contrário, fica assim para que os arcanos possam trazer sempre a contribuição deles. Fica aqui a nossa fala de Ribeirão Preto para todos que estão deslindando, né, esse forte sentimento de amor fraterno nos seus corações e a gente não se sente vítima, né? Pelo contrário, se o lobo invisível ele fecha uma porta, 1000 portas Deus abre para que sigamos em frente nos caminhos que Deus trouxe como exemplo para que ele possa externar assim o nosso universo planetário de conhecimento, de sensações com a dele, né, que é a amizade, o sentimento que transforma as outras pessoas. Vamos estudar aqui, trazer os sentimentos para que a gente possa condicionar mais pessoas aos livros, né, que a gente está escrevendo. Estou escrevendo livros, né? Mas assim, a gente conta, infelizmente, com a aprovação assim que as pessoas não destruam o lugar da gente, né? Pela qual a gente tenha passado. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e tudo de bom na vida da gente, né? Tudo de bom na caminhada da gente. Que ficam com Deus e até um próximo estudo, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.